Todo grande projeto de Deus inicia através de pequenas sementes. Há 2 anos e 2 meses atrás, uma pequena semente foi plantada na cidade de Genebra, aqui na Suíça. Essa semente foi plantada debaixo de um grandioso propósito. E durante 12 meses nós oramos como igreja, discipulamos, batizamos, treinamos, enviamos e nossa igreja criou uma grande estrutura. Estrutura essa que nos fez entender depois de 1 ano que depois das trevas vem a luz. Então celebramos no primeiro aniversário da igreja, depois das trevas vem a luz. Fechando o ciclo do primeiro ano, entramos no segundo ano. Entramos com uma visão de oração, uma visão de intercessão, uma visão de propósito. Entramos com uma identidade de igreja e dentro desta identidade nós caminhamos de maneira poderosa, orando a Deus e pedindo qual seria o próximo tema. E então, debaixo de oração, o Senhor nos mostrou um plano perfeito. Jesus. Sim, Jesus, o plano perfeito. Nesse segundo ano nós batizamos, treinamos, discipulamos, enviamos. A igreja continuou a crescer e de maneira estruturada com pautas bíblicas, estruturas bíblicas e pregação cristocêntrica. Hoje estamos aqui para celebrar 2 anos da IBR Genebra e viver uma palavra profética sobre nossas vidas. Bispo Rocha, apóstolo André Estel, vai liberar uma palavra poderosa sobre as nossas vidas e vamos estar com o nosso coração guardado para viver algo grande da parte de Deus e algo poderoso. Que esse tempo seja um tempo abençoador para a tua vida. Desfrute, daqui a alguns minutos vai começar o nosso culto. Desfrute deste culto, dê o seu melhor, adore a Jesus sem reserva e prepare o teu coração para receber a palavra de Deus. Que nada tire a tua atenção. Jesus, o plano perfeito. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Quantos querem ouvir Deus falar? Amém. Quantos vão guardar seus pés em reverência? Amém. Querido, dobre a sua atenção para receber a palavra que será ministrada neste instante. Apóstolo André, por favor, vem aqui para o altar. Vamos dar mais um aplauso a Jesus pela vida forte. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Posso jogar para cima aqui, gente? Eu sou meio alto, né? Eu vou deixar lá embaixo. Pode ser assim, tranquilo? Tá bem? Glória a Deus. Vamos orar por esse momento especial. Palavra, nossa expectativa não está em homens, amém? Nossa expectativa está no Senhor. Nós somos falhos, limitados, bem ruinzinho, mas Deus é bom e Ele quer falar conosco nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua graça.
Obrigado pelo grande privilégio que é poder estar junto com esses irmãos tão carinhosos, tão hospitaleiros, e que, Senhor, eu possa apenas estar envolto em Teus braços. Meu amigo Espírito Santo, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, ao meu também. É a minha oração e a minha gratidão na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Ontem a gente teve um momento tão especial aqui, 3 palavras, eu fui muito abençoado. Sempre é bom ouvir os amigos, os irmãos em Deus, o bispo, que é um amigão. Como eu falei ontem, a gente já se conhece há 2 anos, nós parecemos 30, né? E a gente está sempre trocando figurinha. Marcelão, pastorzão aí abençoado, faz um trabalho lindo lá. E o pastor André, a esposa, né? Que nós já conhecemos 2 anos atrás, vindo. E agora estar aqui, vendo a obra já andando e andando muito bem, é uma bênção. Já vim muitas vezes em Geneve, mas da última vez para cá já fazia uns 3 ou 4 anos. E glória a Deus, tem muitos amigos aqui na cidade. Então deixa eu falar um pouquinho do nosso trabalho, que eu prometi que ia falar hoje, ontem não deu. Eu sou pastor, a nossa sede global é em Brusque, Santa Catarina. Tem catarinense aqui, não? Tem lá, gente. Da onde? Criciúma, terra boa, 3 horas de nós ali mais ou menos, né? Ao sul. Tenho amigos pastores na cidade lá, Vívio, Telmo, então, igrejas boas lá. E eu sou suspeito a falar, né? Porque lá é onde está a nossa sede. Aliás, a nossa cidade, eu estava falando para alguns irmãos aqui, nós estamos naquilo que chamamos de Vale Europeu. Ou seja, ali na nossa região é onde tem descendentes de austríacos, poloneses, alemães, italianos, a minha família que é de Luxemburgo, e é muito comum todo mundo ter dupla cidadania ali, né? Porque é um núcleo realmente europeu. As próprias cidadezinhas ali, quando você entra, dá a impressão que você não está no Brasil. Assim, vale a pena você conhecer um dia lá, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Inclusive o meu irmão que me acompanha, o pastor Anderson Stel, é pastor de uma unidade nossa, ali a 30 quilômetros, uma cidadezinha chamada Nova Trento. Nova Trento tem 12 mil habitantes somente, e é tão italiana que eu estava falando para os pastores que os postes de luz da cidade são pintados com as cores da bandeira da Itália. E ali temos uma igreja, e ali igrejas filhas espalhadas pelo Brasil, do Japão à Argentina. Por esse mundo todo. E é muito trabalhoso para mim, né? Além de ser pastor da nossa sede, são 4 mil ovelhinhas ali, e todas as outras unidades estar vivenciando. Irmão, não é fácil. Passar em todas, visitar todas, dar assistência a todas, além de um chamado como educador financeiro, que eu sou há 18 anos, e aí, irmão, olha, eu vou falar. Então, mas eu entendi que de tempos em tempos ele separa um momento, uma lacunazinha na agenda para servir amigos. Não só servir também, mas estar à mesa da comunhão, não só dando, mas recebendo. E esses dias foram dias para estar com amigos. E como isso me abençoa e abençoa muito, irmãos. Glória a Deus. Então seria isso. Sou casado há 21 anos, pastora Carol. A última vez ela veio comigo em Geneve, essa vez ela não conseguiu me acompanhar. E pai de 4 meninas, aleluia, glória a Deus. Pensa, né? 5 mulheres na minha vida, irmão. Pensa, já estende as mãos e olha para mim já aí, né? Amém? Glória a Deus, já intercede bem. São 3 filhas biológicas e uma adotiva. A nossa adotiva já é casada, é missionária no Nepal, junto com o meu genro. Estão lá fazendo a obra na Ásia. Uma bênção, uma maravilha que Deus tem feito. Lancei 33 livros, uns em português, uns em italiano, como foi o último agora, e francês não tem nada. E eu vim com vários materiais, mas chegou agora muito pouquinho aqui, né? Eu tenho 2 ali, um de liderança e o outro sobre mesas e conexões. Você pode dar uma olhadinha no final ali, tá? Mas tem bem pouquinho, mas pode te abençoar também. Ok, eu vou começar aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41. Vou começar aqui. Eu estava orando por uma palavra e foi tão interessante, né? Isso pode ser. Eu não sei quantas vezes eu preguei desde segunda-feira que eu vim, da semana passada que eu vim para cá,
nas cidades todas que eu passei em Portugal, Sintra e ali, todas elas ali, se eu me preparei, vamos dizer assim, de 10 mensagens, 8 Deus trocou. Assim, o Espírito Santo trocou em cima da hora. Assim, eu não consegui pregar nada do que estava programado. E foi dias muito diferentes, sabe aquela coisa no vento do Espírito mesmo? De ele soprar. Ontem aconteceu isso aqui. O bispo pregando ali me encheu, me inspirou. E uma palavra que ele falou, eu falei, opa, Deus, é isso aí. Não é? E a gente ontem foi muito abençoado, todas as ministrações. Só que esse texto Deus gerou no meu coração. Na verdade não é bem esse texto, isso aqui é só uma introdutória sobre a vida de Pedro. Eu vou ler o 41 e o 42 com vocês. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. 42. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Eu não vou focar na vida de Pedro hoje. Vai ter um negócio bem específico aqui. Eu vou recortar um dia ou um momento de Pedro que você já vai entender. Mas eu amo a vida de Pedro. Pedro era de Betsaida, uma cidadezinha próxima de Cafarnaum. Na verdade era uma aldeia de pescadores. Ele veio para Jesus através do seu irmão André. E Pedro foi uma figura muito proeminente na igreja primitiva. E dentro desses 12 que Jesus treinou, era o que dava mais cabeçada, o mais temperamental, das personalidades mais fortes dos 12 era Pedro. Você via Pedro acertando e errando muito. Por exemplo, tinha momentos que Jesus olhava para Pedro e dizia assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, os céus, parabéns, assim, estou parafraseando o texto. 10 minutos depois, olhava para Pedro, arreda de mim, Satanás. Não é Deus aí, não. Então Pedro tinha esses altos e baixos, errava, acertava. Maravilhoso. Mas ele foi um dos que formaram um time de pessoas mais próximas de Jesus. Jesus tinha hora que falava para a multidão, tinha hora que chamava 70, tinha hora que chamava 12, tinha hora que chamava 3. E Pedro estava nesse grupo seleto. Pedro, Tiago e João. Ok, a vida de Pedro teve altos e baixos. Eu já preguei muito sobre Lucas 5, a chamada dele. Ali mostra 7 níveis. Uma mensagem que eu prego chamada Afetados. Existem 7 níveis de afetação. Ou seja, não sei se eu posso usar essa palavra, mas nível que eu sou afetado e me comprometo com o reino, aparece tudo em Lucas 5. 7 níveis ali. É maravilhoso estudar a chamada de Pedro. Mas hoje eu vou recortar o dia mau. Eu vou começar do final. Não é normal isso, mas eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou para o final e do final a gente fica por lá. E nós vamos entender qual foi o fundo do poço de Pedro. E olha aqui, conversando com muitos amigos, alguns dizem que o fundo de poço de Pedro foi aqui. Outros vão dizer foi aqui. Outros vão dizer foi aqui. Eu vou achar um mais aqui hoje. Eu quero falar sobre crise. E eu sei que Deus não colocou essa palavra no meu coração sem propósito. Eu sei que tem muita gente aqui com algumas coisas para serem resolvidas nesse tempo. Amém. E quem sabe está tirando a tua paz. Você está em crise, ela é exponencial ou não, e nós temos uma crise aqui que para mim foi uma das mais contundentes e mais severas da Bíblia, quando a gente estuda somente, vamos tirar toda a trajetória de Pedro agora, vamos pular a biografia de Pedro agora, nós vamos só para o dia mau. Por quê, irmãos? Porque um plano perfeito de Deus, ele está no campo da restauração, alinhamento e impulsionamento. Não essa tríade que nos leva a um lugar chamado plenitude. Amém. Um plano perfeito tem essa tríade. Sem essa tríade não é um plano perfeito. Não estou falando do viés da salvação, mas do viés do que ele faz em mim e através de mim. Então, ok. Aonde começa? Vamos para o final. Próximo do final. João 13:36. O dia mau de Pedro começa aqui. A derrocada de Pedro começa aqui.
O fundo do poço, ele entrando no fundo, começa aqui. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E Jesus lhe respondeu: olha, para onde eu vou, tu não podes agora me seguir, mas depois tu me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que eu não posso te seguir agora? E aqui, nessa alegação, a mais forte da vida de Pedro, começa a buraco. Eu vou dar minha vida por você. Bom, peraí. Isso aqui não é qualquer alegação. Pedro já tinha se comprometido em servi-lo, em amá-lo, em honrá-lo, em estar junto, em carregar a mala de Jesus, em ajudá-lo, mas ao ponto de dar a vida é um nível de comprometimento macro. Vamos lá. Por que você daria a sua vida hoje? Por que você se meteria na frente numa bala? Diz aí. Não, não diz não, só pensa. Dá para encher uma mão? Esposa, esposo, filho, não sei. Quem? Quem que você morreria no lugar? Não é algo muito restrito? Não é um nível de comprometimento muito alto? Pedro, ele chegou nesse nível de dizer assim: eu darei a minha vida por ti. Se você um dia ouvir isso de uma pessoa, qual é a sua reação? Você não ficaria emocionado? Puxa, sério, irmão? Meu Deus, você daria sua vida por mim? Um abraço, um gesto de carinho? Então, no dia da maior alegação de vida, de compromisso de Pedro, ele já leva uma invertida. Aqui começa o buraco emocional, estrutural e o fundo que vai descer. Aqui no fundo do poço, aqui é uma entrada nele. Jesus não está sendo insensível aqui não, eu vou te mostrar isso lá no final. Ele responde assim no 38. Tu darás a tua vida por mim? Tipo assim, perguntando de forma retórica. Tem certeza? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres me negado 3 vezes. No dia da declaração mais apaixonada de Pedro, ele recebe inclusive uma repreenda e uma declaração profética de que ele vai negar Jesus logo ali na frente. Olha o balde de água fria que Pedro recebe aqui. Ok, gente, só abrindo um parênteses aqui. Será que alguns perguntam, será que essa alegação de Pedro foi mesmo verdadeira ou não? Não foi só fruto da emoção? Na emoção a gente fala muita coisa. Gente, vamos lá. Parece-me, vou repetir, parece-me que procedia a intenção de Pedro. Por quê? Lembram de Getsemane? Quando os soldados romanos imponentes vêm até Jesus, que nem um doido que saca uma espada e vai para frente, que nem um maluco querer, e corta uma orelha de um soldado chamado Malco. Quem foi? Pedro. Então parece-me que procede a vontade dele de dar a vida pelo mestre, porque só um doido, despreparado, sem uma armadura, soldados romanos imponentes, bem armados, couraça, capacete, espada, grevas. Grevas é um equipamento de guerra protetivo que cobre joelho, 3 centímetros do joelho de cima até tornozelo. Você deve ter visto em filme isso. Grevas, tal. O que o cara com roupas de pescador praticamente querer ir para cima com uma espada? Então parece-me que procede o desejo do coração de Pedro de querer dar a vida pelo seu Senhor. Mas aqui ele leva primeiro. Ok, como a gente está indo no final, e é o final do final, vamos direto para o cumprimento da profecia. Está em Marcos 14, 66. Essa profecia de Jesus que ele iria negar. Marcos 14, então vamos lá, por que eu estou pegando Marcos, o Evangelho de Marcos? Intencionalmente Marcos, por quê? Porque nos sinóticos, essa passagem vai acabar aparecendo em quase todos eles. Só que em Marcos, os estudiosos falam, os historiadores, que esse Evangelho foi escrito debaixo da tutela ou da batuta e mentoria de Pedro.
Então existem facetas da vida de Pedro em Marcos que não tem nos outros evangelhos. Então é bem interessante você ler Pedro pela lupa de Marcos. Porque vai ter facetas, vai ter algumas coisas, como foi debaixo de uma tutela, de uma mentoria, de apontamentos de Pedro, você vai ver a perspectiva de Marcos sobre Pedro diferente dos outros. Então eu escolhi intencionalmente esse evangelho, para a gente ver a negativa. Ok? Então tá bom. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas aí do sumo sacerdote. Pode passar. E vendo a Pedro, que estava ali se esquentando, olhou para ele e falou assim: tu estavas com Jesus, o Nazareno. Você era um desses aí. E tal. E aí, agora pode passar, ele negou, primeira vez. Não conheço, não sei o que você está falando, você endoidou. E ele sai fora ao alpendre, uma outra parte ali do templo, sai ali, o galo canta a primeira vez. Vai acompanhando. Agora, e a criada, vendo outra vez, começou a dizer: olha, este é um dos tais. Interessante, não, deixa só passar quando eu dar um pouquinho, tá? Interessante que eu cantei muito essa canção na década de 90. Não sei quantos eu leio um hino da harpa, um dos tais. Meu Deus, irmão. Se você já cantou isso, você é antigo. Um dos tais. Se você não saber de onde veio, foi daí, tá? Este é um dos tais. Essa criada, pô, agora eu voltei no baú, foi mais forte do que eu. Começou ali de novo, viu a mesma criada, provavelmente inquiriu ele agora, só que num outro ambiente coletivo. Agora sim pode passar os 70. Ele negou outra vez, segunda. E pouco depois, outras pessoas, agora nada a ver com a criada, estavam ali outra vez e disseram: cara, verdadeiramente, tu é um deles. Tu também é galileu. Tu tem jeito. Nós já vimos você andando aí com Jesus em algum momento. Então é a terceira vez que agora pegam ele, quem sabe agora de uma maneira mais contundente, mais pessoas. E aí quando ele vê a pressão maior, até então era uma criada apontando, no momento agora parece-me mais pessoas dando uma pressão. Pedro vai fazer uma besteira muito grande. Está no 71, por gentileza. Ele imprecou. Já vou explicar o que é. E começou a jurar, dizendo: não conheço um homem de que falais. Pode deixar aqui. Alguns vão dizer que o fundo de poço de Pedro foi aqui. Realizaram uma imprecação, e a palavra grega que aparece no conjunto anematizai, kai, aminai, não é palavras profanas de xingamento. Pedro invoca uma maldição sobre si mesmo, como caso ele estivesse mentindo. Você tem noção da nhaca que esse cara faz aqui? Bom, Pedro, ele conhecia muito bem a diferença entre bênção e maldição, irmãos. Ele viu Jesus olhar para uma figueira e dizer: seca, e ela secar. Ele viu Jesus ensinar sobre Deuteronômio, com certeza, algumas vezes. As bênçãos oriundas, bênção, maldição, depende do nível de obediência e comprometimento. Ele viu Jesus pregar, com certeza, ensinar com as parábolas a bênção que alcança gerações e a maldição. Ele viu Jesus no sermão da montanha dizendo para não jurar por nada. E agora ele jura e realiza imprecações. Provavelmente a turma que estava o acusando, quando vê esse nível de posicionamento, fala: ok, para fazer um negócio desse tem que estar muito consciente que está correto, porque para-se as falas aí. Mas fazer o tamanho da bobagem que esse homem faz aqui espiritualmente foi muito grande.
ele não somente nega Jesus, ele invoca uma maldição sobre ele. É esse o nível de uma imprecação. É muito sério o que ele faz aqui. Aí então alguns acreditam, já vi, cada um tem o seu olhar para o texto, está tudo certo. Alguns olham, não, cara, aqui fazer uma nhaca dessa, uma bobagem dessa, aqui finish, acabou, aqui é fundo de poço. Outros vão dizer que foi no 72. Pode passar agora, por gentileza. Porque olha lá, o galo canta a segunda vez. E aí Pedro lembrou da palavra lá no início que a gente leu. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás tu. E retirando-se dali, o que ele fez? Então, outros dizem que o fundo do poço é nesta palavra, é Babilon Clay. Aqui, chorou. Há anos atrás, eu escrevi uma mensagem chamada O Tempo da Visitação de Deus, e eu mapeei os 3 choros de Jesus na Bíblia. Então você vai ver, por exemplo, um choro 1, João 11:35, Jesus chorou, o choro sobre Lázaro. Eu não lembro o termo no grego ali, mas o termo no grego é verter discreto e silencioso de lágrimas. Jesus estava chorando, todo mundo viu que ele estava chorando, mas é um choro mais contido, discreto. Diferente do choro de Lucas 19, quando ele chora sobre Jerusalém, o termo no grego é diferente, é choro estridente. Jesus chorou ali para se ouvir a quarteirões de distância, um choro porque eles perderam o tempo da visitação de Deus, não entenderam o que ele viu e Jesus veio fazer. Para os seus, e os seus não o receberam. Essa palavra, ela tem uma mudança pequena no grego, que ela justamente, o apontamento é Babilon, Eklaim, está mais ligado, pelo menos assim dizem os eruditos, a choro amargo. Você já chorou amargamente na vida alguma vez? Então fala aí. Se você chorou, você lembra. Ah, lembra. Mas lembra mesmo. O choro amargo é um choro que parece que vem tudo para fora. É um choro de dor que o teu corpo parece estar partindo. Então alguns vão dizer, a maioria vai dizer, aqui então bateu no fundo do poço. No choro, no desespero, no choro amargo. O lugar que ele entrou emocionalmente foi um buraco tão grande. Eu gosto de ver detalhes da Bíblia. Por exemplo, Marcos, uma passada, Marcos 16:7, um texto só, uma palavrinha. Um ser espiritual, as mulheres vão lá ao templo, você conhece a história, né? As Marias lá e tal, e aí elas vê um ser espiritual parado ali. Volta um pouquinho, 6, por gentileza. Esse ser espiritual falou, não vos assusteis, vocês estão buscando a Jesus, o Nazareno, ele foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, olha o lugar onde puseram ele. Está aqui, ele ressuscitou. Aí o 7. Agora diz aos discípulos e a Pedro. Não, um e a na Bíblia faz toda a diferença. Por que não falou só aos discípulos? Diz para o grupo que está lá reunido para me encontrar na Galileia. Para me encontrar na Galileia. Por que o e a Pedro? Porque o Pedro é que estava numa condição pior, existencial, emocional, de identidade. Se essas mulheres chegam lá no meio da sala e falam assim, Jesus apareceu para nós, viu? Um ser espiritual, um anjo, enfim, apareceu e falou para a gente ir para lá, discípulos, vocês têm uma ordem de ir. Pedro, quem sabe, lá no canto do sofá lá. E tu, Pedro, foi chamado pelo nome, viu? Aleluia! Ele citou o teu nome. Então ali Pedro levou, acho que mesmo me traumatizado ali, no canto do ringue, todo abatido, me chamou pelo nome, não tem que ir. E o mínimozinho de temor ali ele tinha, né? Para poder prosseguir. É tão intencional esse e a Pedro,
Porque ele é o que está na condição pior, irmão. Foi ele que fez a nhaca pior. Que decepcionou, vamos dizer assim, mais ao mestre. Ok? Eu vou no lugar agora onde para mim é o fundo do poço. Você pode achar outro também. Para mim ainda não foi no choro amargo. Para mim agora está em João 21, versículo 1. Vamos lá. Agora eles vão se encontrar lá no final com Jesus ressurreto. Manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberias. Agora sim ele aparece para os discípulos. Ele se manifestou assim. Estavam juntos. Quem estava junto? Essa galera toda. O Pedro foi, pelo menos, né? Obedeceu. Tomé, Dídimo, Natanael, que era de Caná, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. Então disse Pedro: vou pescar. Para mim, é o fundo do poço. Por quê, irmãos? Porque um dia Jesus, em Lucas 5, encontrou esse cara na praia, pediu o barco, pregou, mandou ele em águas profundas pescar de novo. Grandes peixes, 2 barcos quase vindo a pique. Ele se joga no chão, eu sou um homem pecador, afasta-te de mim. E ele, Jesus, não, levanta aí, meu querido. A partir de hoje, eu te transformo em pescador de homens. Glória a Deus. A partir de agora, você é pescador de homens. Qual que é o fundo do poço na vida de uma pessoa? Quando há desvio de propósito. O fundo do poço é desvio de propósito. Quando eu vou voltar a fazer o que não era mais para eu estar fazendo, que não faz parte mais da minha estação, da minha história, do meu chamado, este é o fundo do poço. Porque o diabo ele vai amassando, ele vai chutando, ele vai pressionando, ele vai colocando seta, mas o objetivo final é o desvio de propósito, porque aí é checkmate. O choro amargo, a depressão, não querer ver ninguém, até aí está no campo dele se implodindo, mas é aqui quando todo mundo está ali parado, todo mundo aguardando Jesus aparecer e tal, ele levanta e fala: cara, sabe de uma coisa? Eu vou pescar, eu vou fazer o que eu sei fazer, parado aqui eu não fico. E sabe qual é o problema de alguém desviado do propósito? Leva outro junto. Sempre leva outro. Os outros falaram assim: nós vamos contigo também. Esse é o problema, né? Tem uns desviados de propósito que acabam influenciando outros, mas só influenciam, como diz lá o texto de Pedro. Pedro mesmo vai falar que os falsos profetas, os falsos ensinos, não lembro agora, 2 Pedro, se não me engano, eles enredam almas inconstantes. Esse é o texto que fala. Somente almas inconstantes, que não tem clareza do seu chamado, propósito, identidade. Vem alguém desviado para um desvio de propósito, ele entra no barco e vai junto. Se você está firmado em Deus, alicerçado nele, consciente de quem você é e para onde está indo, pode o Pedro ir pescar, você vai dizer assim: vai você, eu vou ficar aqui. Vou ficar na posição. Agora, sabe qual é o problema de estar fora do propósito? Pesca a noite toda e não pega nada, porque não pega nada fora do propósito. Fora do propósito não tem peixe, não tem crescimento, não tem frutificação, não tem nada. Eles foram, subiram para o barco aquela noite, não pegaram nada de nada. Porque só em cima da palavra dele, no centro do propósito, que há uma pesca maravilhosa. Aleluia. E aí Jesus bate na praia. Eu vou falar uma coisa, no versículo 15, está para mim uma das passagens mais lindas da Bíblia. Se você tem uma epígrafe, a sua Bíblia tem uma epígrafe, o título negro, o subtítulo, as Bíblias mais antigas têm, se é de estudo, vai estar escrito na epígrafe: a primado de Pedro será mais formal, ou restauração de Pedro, não sei o que está escrito na sua, a partir do versículo 15. É o encontro de Jesus. Ele chega, irmãos, e prepara um peixinho ali, chama para jantar. Pensa o clima dessa janta. Todo mundo sabe que está devendo. Pedro mais ainda. Eu imagino Pedro na mesa, assim, querendo esconder, assim. Tentando assim, não.
aquele clima, mas Jesus, sabendo de Pedro, do coração, de tudo que ele fez, Jesus não chega assim, o seu cabeção. Você viu o que você fez lá? Eu vi o que você fez. E agora querendo fazer de novo. Ele começa a entrar num diálogo amoroso e a restauração de Pedro é maravilhosa. Amém. Ela é maravilhosa. Ele fala assim, depois de terem jantado, imagina a janta, né? Ninguém ousando falar nada, tem que perguntar nada. Ele aponta para Pedro e fala, ih, lá vem. Pedro, filho de Jonas, amas-me mais a mim do que esses? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Versículo 16. Pode passar. Ele tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Vamos lá. Esse diálogo dos dois dá para ser visto de três formas. Pelo menos as três que eu... Duas, na verdade, e eu vou botar uma terceira. A primeira é como eu já vi várias pregações, como foram três negativas, Jesus o leva agora a três afirmativas. Uma espécie de compensação espiritual. Amém, está tudo certo? Pode ser visto assim. Ele negou 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. Uma compensação lógica e natural de negativa com afirmativa. Está tudo certo. Outros, mais eruditos, gostam de explorar o grego, porque é um jogo de palavras bem interessante aqui. Tu me agapau, sim, tu sabe que eu fileu, amor fraternal e o amor de Deus. Então há um jogo de palavras, experimente estudar, não dá tempo agora, porque não é meu foco. Há um jogo de palavras interessantíssimos aqui no diálogo de um com o outro no grego. Mas para mim, versículo agora 17, terceira vez ele pergunta, tu me amas? Ele se entristeceu. Pela terceira vez perguntar isso, tu sabes de tudo, tu sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. O que é para mim isso aqui? Pedro, fundo do poço, é voltar a pescar. Pedro, quero te restaurar. Tu me ama? Amo. Então mostre que você me ama cumprindo o propósito para o qual te gerei. É um realinhamento de propósito. O fundo do poço é desvio de propósito. A conversa de restauração é alinhamento de propósito. Aleluia. O fundo do poço é vou pescar, vou voltar para fazer o que eu fazia. A conversa é tu me ama? Então mostra que você me ama não com um discurso belo, com uma bela oratória, com uma bela pregação. Vai fazer o que eu te chamei para fazer. Se tem uma coisa que vai entristecer o Senhor, é você desviar daquilo que Ele te criou para você fazer, que é o centro do teu propósito. Amém. Então, o alinhamento é maravilhoso. Jesus está falando assim, olha, Pedro, tu me ama, então pregue, apacente, cuide das minhas ovelhas. Esquece esse negócio de barco, de peixe natural, isso não é mais para você. Eu quero que você olhe daqui para frente. Então só aqui, irmãos, estaria maravilhoso. Maravilhoso. Restauração. Pensa Pedro por esse diálogo aqui. Mesmo que ele ficou triste, houve uma afirmação, houve não, você vai apacentar as minhas ovelhas. Você tem uma missão, Pedro. Você pode ter pensado que a missão acabou, porque você me negou, fez imprecações e fez um monte de besteira, mas não, peraí, eu estou confiando nas minhas ovelhas a você. Não acabou não. Não terminou. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Amém. Estou te renovando o senso de propósito. Só que, aonde começou a nossa história de hoje? João 13. A maior alegação da vida de Pedro. Vou dar minha vida por ti. Pareceu que o Senhor foi insensível ali, e não deu bola. Logo deu uma invertida nele, apontando, mas o Senhor viu tudo, Ele vê tudo, irmão. Cada oração nossa não poderia terminar essa restauração sem voltar nesse ponto. Seria incompleto. Então, quando termina ali o apacenta as minhas ovelhas, no versículo seguinte, 18,
vamos entrar num assunto agora que quem sabe você ficou magoadinho, Pedro, lá no início. Você pensou que eu ia te abraçar, dizer que é o campeão. Eu prestei atenção no que você falou. Simplesmente você precisava passar por um processo. Então eu vou te falar uma coisa. Na verdade, eu te digo uma coisa. Quando você era ser mais moço, você cingia-se a si mesmo. Você andava por onde queria. Mas agora, quando você for mais velho, você vai estender as mãos. Aleluia. Outro vai te cingir, vai te amarrar. E vai te levar para um lugar que você não vai desejar muito. Mas 19. Jesus falou isso mostrando o tipo de morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. Pedro, vem cá. Eu ouvi a tua alegação. Você falou assim, que queria dar a vida por mim. Eu ouvi, eu recebi, eu vou te dar um privilégio. Não só eu recebi isso, como eu recebo com muito carinho a sua alegação, como eu vou te dar o privilégio de você morrer da mesma forma que eu morri. Aleluia. E você sabe que a tradução judaica, a tradição vai dizer que Pedro, quando está para ser executado, crucificado, ele grita para os seus inquiridores: para, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, vira de cabeça para baixo. Aleluia. E aqui termina, não Jesus dizendo: eu prestei atenção e eu vou te dar um privilégio. Alguns vão morrer decepado, outros flechados, outros jogados no buraco, outros atravessados por espada, mas você vai ter o privilégio de morrer como eu morri. Agora só faz uma coisa, Pedro, para encerrar e fechar a panela. Só me segue. Aleluia. Para encerrar a brincadeira, para fechar a tampa da panela, Pedro. Só faz uma coisa agora: segue e não olha mais para trás. É para frente. E você sabe que Pedro, daqui para frente, se torna um homem cheio de poder, erudito na eloquência, não nas letras que ele é. As pessoas falavam, a gente sabe que ele é indouto, mas como ele tem. Aliás, Atos 4,13 vai dizer, os estudiosos boquiabertos, porque Pedro falava com uma eloquência, uma erudição cheia do Espírito Santo, mas como esse homem, um pescador, um indouto, mas então entenderam que ele tinha estado com Jesus, porque ele passou a seguir. Amém. Você entende isso, irmãos? O meu Jesus é aquele que não importa a história, a crise, o lugar que nós nos metemos em tempestade, seja ela qual for, que para alguns pode parecer ruína, pode parecer o fim. Ele está vendo cada oração sua, Aleluia. cada lágrima sua. Glória a Deus. Ele viu, ele está vendo cada desespero no seu coração. O Senhor não esqueceu e não esquece de nada por quem você tem jejuado, orado por salvação, ou pelas finanças, ou por algum, eu não sei qual é o desespero, ou aquela coisa que é só você e Deus, mas nem a pessoa mais próxima sabe. E a gente passa-se o tempo, passa assim: o Senhor não está me ouvindo. Não, eu acho que Ele não está prestando atenção. Sim, Ele presta atenção em tudo. É que tem a hora certa do rolo se manifestar e da palavra chegar, porque a resposta tem que chegar na hora certa, no tempo certo. Aleluia. E hoje é o nosso encontro na praia, nossas caravanas de Israel. Se tem dois lugares que eu peço pro rapaz assim, ó, não tira da caravana, é Cafarnaum e o Primado de Pedro. Nesse lugar, lá na praia, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, eu não sei. Eu levo as pessoas até lá, a gente lê esse texto, conversa sobre ele, e depois eu deixo cada um ir lá na beira da praia, pisa na água, tenta sentir esse texto, tenta sentir esse momento de restauração. Aí a gente caindo de joelhos, chorando, uns para lá, uns para cá, porque é um lugar que nos remete a uma restauração, mesmo a gente entendendo que já não é mais capaz, ou que não tem mais condições, ou mesmo em dias que a nossa fé está oscilando.
Então eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Tu és fiel, Jesus. E eu queria pedir para você fechar os teus olhos aí onde você está. Se quiser deixar as luzes como estava no louvor, pode deixar. Feche teus olhos. Agora, seja sincero, só eu e você aqui. De olho fechado. Pastor, só me ouça. Eu estou passando por uma tormenta grande, pastor. Eu estou vivendo dias de crise, situações ou no trabalho, ou nas finanças, ou não sei se eu vou para frente ou para trás. Minha alma tem gritado em alguns momentos, seja ela qual for a área. Só levanta a mão onde você está. Eu estou, pastor. Levanta a mão alta. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Pode baixar. Eu poderia orar daqui, sim. Eu posso orar daqui. A gente pode orar onde quiser. Enfim, né? O Senhor nos dá essa liberdade. Mas tem dias que tem que haver uma mesa. E uma mesa, um olhar, um toque de restauração. Um toque que marca o início dessa restauração. E hoje tem uma mesa que o Senhor preparou, sabe, como se tivesse aqui uma praia, águas, uma mesa, o Senhor preparou tudo, Ele está sentado à mesa, esperando você sentar para Ele poder falar diretamente ao seu coração. Glória a Deus. Então eu queria te pedir, humildemente, vocês todos que levantaram a mão, se pudessem vir aqui na frente, eu quero orar por vocês. É necessário nessa noite. Vocês todos que levantaram a mão, nós queremos orar. Isso pode olhar aqui mais para frente. Eu sei que quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eram muitas pessoas em um lugar de angústia, de desespero. Pode vir aqui mais para frente. Eu sei que não deve estar sendo fácil. Podem chegar mais para frente. Isso. Tem muita gente lá chegando ainda. Vem para cá. Nós vamos orar, irmãos. Eu não sei o que você está, qual é o vento que está batendo aí. Pastor André, você conseguia me ajudar ali? Atenção. Amém. Pode vir. Há lugar na mesa. Sempre há lugar na mesa. Eu confesso que num aniversário de igreja, a última palavra que eu pensei no mundo que eu poderia pregar é essa. Mas Deus sabe o que você estava precisando ouvir nessa noite. Só Deus sabe o que você está enfrentando, o peso que está nas suas costas. As dúvidas, as lágrimas, o desespero. Mas o Senhor está aqui nessa noite para te dar um abraço, te trazer conforto, consolo, e vai começar a te dar direções pontuais e específicas nesse tempo. Para te ajudar no meio dessa tormenta, para te ajudar no meio dessa tempestade. Nós vamos aqui cantar um trecho de uma canção. Sabe por que antes de fazer isso antes de a gente orar? Eu quero dar um tempinho para que você fale com Jesus. Fale com Ele aí. Apresenta a sua causa para Ele. Faça isso, em alguns minutinhos eu já vou me unir a você em oração. Depois os pastores e as pastoras que estão aqui da casa, se quiserem me ajudar em oração, os pastores de Lausanne, os daqui da sede, os convidados, se quiserem me ajudar a orar pelos seus irmãos, nós vamos passar e orar por vocês. Eu sei que hoje é preciso nós impomos as mãos por vocês e orarmos por vocês. Então feche teus olhos. Comece a falar aí com Ele em nome de Jesus. Comece a apresentar, Senhor. Estou apresentando o meu coração, eu estou apresentando, Senhor, a dificuldade, eu estou apresentando, Senhor, a minha vida diante do Teu altar. Às vezes só você sabe como tem sido esses dias, como tem sido esses últimos meses, como tem sido dias de angústia, de desespero, de não saber o que fazer, com as ondas batendo com muita violência no barco. Comece a falar com o Senhor. Pastores e pastoras, se quiserem, pode estar orando agora em nome de Jesus. Enquanto nós vamos cantar aqui uma canção, nós vamos orar pela sua vida nessa noite. Então fale com o Senhor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Aqui, Senhor, eu sei que estão irmãos e irmãs, Senhor Jesus, e precisam de um toque nessa noite. Nós estamos orando agora nesse momento.
para que haja um toque do teu Santo Espírito. Toque do seu Santo Espírito, toque da tua presença, Senhor. Por isso nós te adoramos, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Sim, Deus, sou tocados por ti, Pai, em nome de Jesus. Tua presença abraça, Senhor. Abraça ela, traz o consolo. Sim, Deus, traz o conforto, traz a restauração. Oh, Espírito Santo. Embora, sonho que se perdeu, que era festa e agora é muito do que já morreu. Podes pensar que este é o teu fim, sabe que Deus planejou. Levante do chão, eu amor. Quero de volta entre um azeite restitui, leva-me as águas tranquilas, Deus poderoso, Deus soberano, Deus exaltado. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora tudo que já morreu. Podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, levanta amor. Eu quero de volta, És fruto de alegria, esse gozo do Espírito. Pai, eu quero orar pelos teus filhos. Eles vieram ao altar como um ato de fé. E eu sei que o Senhor preparou uma grande mesa, um grande banquete para acessar o nosso coração, reafirmar o propósito, reafirmar o chamado, dizer: não acabou. Eu estou dando graça, eu estou dando sabedoria, eu estou dando entendimento para caminhar mais uma milha, para prosseguir, para avançar e cumprir todo o comissionamento. Senhor, troca toda a tristeza por um óleo, um bálsamo de alegria. Troca todo luto, sim, Deus, uma paz que excede todo o entendimento. Que o Teu Espírito nos encha de gozo, de alegria, de unção e de graça. Por isso eu os abençoo, Senhor, neste dia, para que eles possam ir e dar fruto e fruto em abundância na Tua presença. Que essa noite seja um marco, assim como Pedro foi restaurado e impulsionado, que eles possam ser restaurados e impulsionados na Tua santa presença, Papai. Assim eu oro, te agradeço pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, amado e precioso Jesus. Que os Teus filhos já nessa semana sintam uma alegria, um gozo e um fortalecimento em meio a essa tempestade, em meio a esses dias de angústia e de quietude. Que essa paz, que esse entendimento, que essa graça os alcance. E a nossa gratidão e oração em nome de Jesus. Amém. Antes de você voltar para o seu lugar, já dá um abraço que está ao seu lado, aí já declara uma palavra de Deus sobre ele, sobre ela. Você
sei que a sua semana já vai ser diferente. Serão dias de alegria, de completude na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu me constranjo com a sua glória. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua Senhor Jesus Cristo. Você assente por 2 minutinhos, nós já vamos terminar. Nós já vamos terminar o nosso culto. Glória a Deus. Meu Deus, final de conferência, nós vamos embora, né, irmão? Jesus amado, glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos receberam a palavra de Deus? Olha, e você ainda pensou, será que eu vou? Será que eu não vou? Está vendo? Você ia perder o que o Senhor tem para a sua vida, o que o Senhor tem para o seu coração, que Deus tem para a tua mente, que Deus tem para a sua alma. Obrigado, apóstolo, por essa palavra de restauração, essa palavra de direcionamento, de cura nesta terça-feira sobre os nossos corações. Se nós agradecemos, se nós louvamos o Senhor e fechamos a nossa conferência de maneira maravilhosa. Deus falou de cura no domingo usando o nosso bispo. Ontem foi um tempo de também treinamento com os voluntários e hoje Deus terminou o segundo puzzle, ok? O segundo bloco do puzzle, também falando de cura sobre os nossos corações. Eu estou muito animado para os próximos meses, o que Deus vai fazer conosco dentro dessas palavras liberadas sobre as nossas vidas. Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Na minha mala ali, Berontes, tem uma caixinha amarela, pega lá para mim lá. Eu tenho 3 coisas para fazer muito rapidamente e após essas 3 coisas nós já vamos terminar o culto. Me dá aí 5 minutos do seu tempo. Isso, essa caixa. Eita glória, chegou aí, missionário Ludiano. Isso, missionário, deixa Deus te usar. Muito bem, obrigado. Merci beaucoup, monsieur. Saí para falar isso aqui agora. Glória a Deus. Queridos, ó, no final do culto tem uma cantina abençoada. Tem flyer da cantina aí, Diácono Juan? Tem não? Não tem mais. Eu vim passando os mantos ali. Tranquilo. Amém? Eu sei que é quibe, é coxinha. Eu não sei o valor que é da cantina hoje. 5 francos. Amém? E vem junto com. Boa, pronto, você entendeu, amém? A cantina, a lata ali, ó, vive o lado Coca-Cola da vida, viu? E aí você vai nos ajudar porque a cantina também é um braço dessa casa, viu? Aí você, pastor, já comeu o kebab fica pra semana que vem. Pastor, eu ia lá no McDonald's, lá na esquina, deixa para outro dia. Hoje passe na cantina e continue porque a conferência termina hoje. Mas o próximo domingo a agenda normal continua. Na verdade, sábado já tem culto na nossa unidade de Lausanne. É isso, pastor Paulo? Nem sábado às 10 da manhã, o melhor sábado da vida do povo de Lausanne, não é isso? Glória a Deus, o pastor Paulo está indo para lá, com a pastora Adriana, ministrando a palavra do Senhor Jesus. Você conhece alguém de Lausanne? Indica, diz assim, ó, a nossa igreja já está há 4 meses aí. Conecta essa pessoa com o pastor Paulo, com a pastora Adriana, e eu tenho certeza que algo grande Deus vai continuar fazendo lá naquela cidade. Aí no domingo às 18 horas, nosso culto de ceia. Amém. Aleluia. Sim, aleluia. De novo, nosso culto de ceia, gente. Venha. Se você vê algum membro da igreja que você não viu por esses dias, diz, vamos ceiar, vamos trazer uma mensagem sobre Páscoa, vai ser algo especial para o nosso coração. Muito bem. Fique sobre os teus pés em nome de Jesus. Cadê a pastora Miriam? Cadê minha esposa? Pede para ela vir aqui, está trabalhando. Põe alguém para puxar os mantos aí. Vem aqui em cima comigo, por favor. Isso. Se levanta aí rapidamente. Missionário Ludiano, traz o mistério aí.
Pensa. Isso. Gente, pousa aqui, missionária, por favor. Isso. O bispo perguntou se estava tempo para comprar um mistério aqui. Deixa eu explicar para vocês. De repente, você veio a primeira ou a segunda vez e está entendendo isso. Eu nunca vi isso, sortear um relógio na igreja. Como é que isso funciona? Nós estávamos aqui, dando uma aula aqui na igreja, e tínhamos o desafio de comprar mais cadeiras para a conferência. Aí um voluntário, um servo de Deus dessa casa, que nem está aqui, ele está de viagem do Brasil. Ele foi de viagem, né, Rodrigão? Seu pai, né, Rodrigo? Aí ele é representante de uma marca de relógio aqui na cidade. E aí ele disse assim, pastor André, eu vou doar um relógio. Vocês lembram? Muitos alunos estavam aqui, lembram? Vou doar. Aí o que o senhor faz? Ele falou, faz a rifa e aí levanta os recursos para comprar cadeira. As cadeiras, os recursos do relógio já estão aqui, gente. Ah, não, isso. Não, está aqui. Compramos, eu e o Weber, nós montamos cadeiras aqui, tomamos Coca-Cola, montamos mais um pouco, tomamos a Coca-Cola, comemos pastel, montamos mais um pouco, mas deu certo, viu? E ninguém caiu, ficou bem apertado as cadeiras, certo? Muito bem. Ó, e aí, queridos irmãos, ele fez a doação desse relógio. E aí, qual foi o propósito que eu lancei? O propósito foi o seguinte, você dava uma oferta de 10 francos e ganhava, e a igreja te dava um número. Olha que coisa forte. E aí, nós iríamos fazer o sorteio do relógio. A missionária Ludiana se ocupou de toda essa estrutura conosco. Muito obrigado, missionária. Deu tudo certo. Na fichinha, quando você comprava, lá tinha lugar para colocar o seu nome, telefone, até o e-mail, tudo certinho. Ok? Então tá tudo tranquilo. Vai se sortear aqui o número. E se sair o número de alguém, presta atenção, que não veio aqui no culto hoje, nós não vamos sortear de novo, porque foi vendido para pessoas que não congregam na igreja. Irmãos aqui venderam, então a pessoa vai saber quem é, vai pegar o relógio, vai levar e vai entregar para a pessoa. Todo mundo compreendeu, gente? Amém. Legal? Pensa, eu falei para vocês, terça-feira. Aí sorteio domingo, passa falando terça para você vir para o culto, terça. Ok? Então nós vamos fazer esse sorteio. Está aqui o mistério aqui, não sei nem como é que fala o nome desse aqui, do baú da felicidade. Muito bem. E os meninos estão lá na salinha? Já que o Fabrício vai lá e pega um menino que está lá na salinha. Olha pro mais pentecostal que está lá e traz ele aqui. Isso. Tem que mexer, dá uma mexida aí, meu amor. Mistura bem, pastor. Só não quebra. Só não pode quebrar, mano. Calma, né? Isso. Achou o menino pentecostal aí? Ah, foi a Valentina? Ah, isso. Já tá ali, já tá ali. Isso. Vem vocês dois. Isso, sobe aqui. Isso. Não, pera só um pouquinho tímida, não. Pera aí. Ó. Isso, aí os meninos aí. Muito bem. Então vamos lá. Vocês duas seguram essa benção aqui. A mão assim, gente. O Azaf, isso, mexe Azaf, e tira aí, Azaf. Isso, Azaf. Não é não, tira aqui, dá pra mim. Obrigado, Azaf. Isso. Vai agora, hein? Rapaz, é forte demais, irmão. É forte demais. Tá aqui. Lê aí, lê o nome quem ganhou o relógio. Eliseu. Aplaude aí, gente! Número 72, Eliseu. Sabe o que foi forte, gente? É que eu cheguei na porta, ele tava com o aplicativo, o telefone dele aberto. Falei, o que você vai fazer? Ele falou, tô pagando meu número do relógio. Eu cheguei, ele tava pagando o número do relógio. Rapaz, forte demais, hein? Meu Eliseu, Deus é na sua vida, hein? É isso. Parabéns. Tá aqui, gente, ó. Vocês viram aqui, ó. Eliseu, ó. Aí, ó, o auxiliar do Elias. Tá aqui. Bênção. Amém. Eu quero agradecer. Vem aqui, meu amor. Vem aqui perto de mim. Eu quero agradecer todos que fizeram a compra. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Não fique triste seu coração, tá bom? Em nome de Jesus. Depois você procura o irmão Marco Tavares, que ele representa a Invicta. Você compra um lá com ele. Vai ser um pouquinho mais de 10 francos. Parabéns, Eliseu. Deus abençoe. Tem que tirar, né? Fazer uma... Não, Anderson, ajuda aqui a tirar essa benção aqui, para fazer uma foto bonita aqui.
Calma aí que não acabou não, gente. Eu vou orar para acabar. Tem, ó, vou pedir 5, falta 2 minutos para 9h30. Isso. Maravilha. Vamos só tirar uma foto chique aí. É forte, que na rifa do final de ano foi eleito também, né? Olha aí. Ó, e mais, gente. Depois você vai procurar. Eles têm os aparelhos que encurtam a benção aqui, tá bem? Pode procurar a irmã Pâmela. Pode falar com eles lá. O irmão ofereceu 50. Falou. Esse homem é do negócio, viu? Oferece não que ele vai e vem pra você. Vamos orar encerrando em nome de Jesus. Amém? Fica aqui já para a gente orar encerrando. Quando terminar tudo o culto, eu peço a todos os obreiros e voluntários, todos, com uniforme, sem uniforme, correm rapidamente aqui para nós fazermos uma fotografia, tá bom? Bênção, sim, bênção. Fica tranquilo, eu vou orar no final, no individual, para vocês aí, tá bem? Glória a Deus. Pai, nós oramos e te agradecemos por esse tempo, te honramos, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa conferência. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, por esses 3 dias de intensidade. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos pastores, pela linda igreja que veio de maneira especial, que veio, que serviu, que adorou e que louvou e glorificou o teu nome. Leva o teu povo em paz, dê a eles uma semana incrível na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Reunião encerrada. Final de conferência. Deus abençoe.